Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal Meu Rottweiler. Eu sou o Márcio e esse aqui é o Spike. É um pouco escuro ainda, não dá para visualizar ele muito bem, mas ele tá aqui. São 5 horas da manhã ainda, então ainda tá um pouco escuro. Tem aqui algumas luzes que dá para visualizar um pouquinho melhor. Começando aí mais um dia. Hoje, domingão, então começando aí a exercitar um pouco o nosso corpo. E o parceiro de treino é o Spike. Eu aproveito para correr um pouco e ele muitas vezes vem me acompanhar. E olha que o garoto é disciplinado. Às vezes quando eu não quero correr, às vezes estou um pouquinho cansado, ele vai lá em casa, bate na porta e começa a me chamar. Chama na porta, vai pra janela, ele persiste, esse é persistente. Até o momento que eu pego, então beleza, vamos lá, vamos treinar. Esse é o parceiro de treino. É aquele que te motiva e convence você a ir treinar, mesmo quando você tá um pouco meio mais devagar, sabe? Um pouco devagar, não tá tão afim de treinar um pouco. Principalmente esses dias aqui em São Paulo. Tá uma época de frio, então às vezes tem dias que você tá um pouco meio, como eu posso falar, um pouquinho mais devagar. Eu confesso que eu sou bem mais produtivo no calor. Tem pessoas que têm um desenvolvimento melhor no frio, gosta de treinar no frio, né? É mais produtivo no frio. Eu já sou mais produtivo no calor. O sol, eu tenho uma conexão muito forte com ele, porque assim que eu abro a janela, se no caso eu vejo o sol, nossa, meu ânimo, minha disposição vai lá em cima. Não que eu seja dependente do sol, né? No caso, uma forma assim, falar, se não tiver sol, não vou fazer. Não, a gente tem que fazer, né? Independente de como é que tá a temperatura, chovendo, fazendo frio, o que for, né? Existem situações que, né, é necessário realmente ir lá e fazer. Mas eu tenho uma disposição melhor quando eu vejo o sol, né? No caso, sei lá, eu prefiro. Solzão realmente, no caso, faz total diferença. Bom, e é isso. Hoje, domingão aqui em São Paulo. O céu tá bem nublado. Eu mudei aqui o foco da luz da câmera. Então deu para clarear um pouquinho mais a imagem. A diferença. Tem uma opção aqui que você consegue deixar um pouco mais claro a imagem, então deu uma mudada agora dá pra ver até um pouco melhor. Olha o garotão aí, ó, ele apareceu. E aí, Spike, dá um bom dia pro pessoal aí, Spike. Ele gosta bastante de sair para brincar e como ele tem bastante energia, ainda praticamente sei lá, não sei se eu posso classificar como um adolescente. Ele fez 2 anos de idade agora, então ainda tem bastante energia. Então eu busco sempre estar levando ele para, no caso, caminhar, para correr, para ele poder extravasar nessa energia dele, gastar essa energia aí dele. E se ele acaba ficando em casa, fica muito agitado. Em casa, por mais que tenha um quintal, não é tão pequeno, mas também não é tão grande, né? O ideal seria um tamanho maior, porém lá é um pouco limitado. Então aqui tem essa oportunidade de estar trazendo ele aqui, estacionamento do shopping. Hoje em dia, né, vários lugares têm essa acessibilidade. Aqui tem essa acessibilidade, você só não pode ir lá para a parte, né, na parte mais interna, porque aí é necessário ter a focinheira. E geralmente na focinheira eu não coloco quando eu venho para essa parte aqui. Essa parte aqui eu gosto de deixar ele bem mais à vontade mesmo. Então é necessário sempre eu estar trazendo ele, né, ou aqui no estacionamento, ou até mesmo lá no parque, para ele poder extravasar, né, essa energia dele. Porque em casa não tem um quintal tão grande para ele poder
extravasar essa energia. Tem um espaço razoável que dá para ele brincar e dá para ele, no caso, gastar um pouco, né, de energia. Mas aqui tem um espaço bem maior, né? Então dá para ele brincar bastante, dá para aproveitar. E aí dá pra gente voltar para casa. O detalhe é aquilo. Nessa parte aqui, sem a focinheira é permitido. Agora, caso queira ir lá para próximo, né, mais próximo lá da entrada, aí é necessário ter a focinheira, né, questão de segurança das pessoas, da lei também, né, que tem. Então, é necessário ter a focinheira se eu for mais para próximo. Mas aqui nessa parte tranquilo, dá para ele, no caso, ficar à vontade brincando sem a focinheira. Além da questão da focinheira, importante, né? Eu sempre fico atento com outros cães também. O Spike, desde pequeno, ele sempre foi para creche, teve acompanhamento com o adestrador. A gente recebeu ele com 2 meses e meio e logo no primeiro dia que ele chegou em casa, a gente já recebeu. Fora a questão da focinheira, é necessário ter um cuidado com os outros cães, né? Por mais que o Spike já, desde pequeno, ele, não sei se a palavra correta seria isso, sociabilizou, né, com outros cães, mas ele sempre foi para a creche dos outros cães, ficou com eles, brincou, teve acompanhamento com o adestrador também, então isso deixou um pouco ele mais tranquilo referente aos outros cães. Mas algumas vezes ele pode acabar estranhando, como já estranhou, né, alguns. Então eu tenho um certo cuidado, né, quando eu vejo algum outro cachorro. Já no caso fico mais atento com ele. E ele é um pouco mais tranquilo nesse sentido. Às vezes na realidade é os outros cães que quer tentar vir tirar uma com ele. Mas aí eu já fico mais atento e acabo evitando, né? A gente já presenciou várias situações aí, né, pela televisão, vídeos, né, demonstrando aí cães se atacando um com o outro e acabando, né, gerando até algumas tragédias, né? Então é importante estar sempre atento. Eu busco sempre ficar atento com ele, por tudo que passa, né, no caso aqui ao derredor. Spike, ó, vem. Junto. Vai buscar.
Spike. Ó. Ó. Spike. Fica. Vai buscar. Spike. Olha lá, ó, sai, ó, vai buscar. Ah, algumas pessoas podem perguntar, nossa, por que ele tá com uma corda amarrado, né, na parte da coleira dele? Essa aqui foi uma dica do adestrador. Um adestrador muito conhecido, muitas pessoas que gostam de cães com certeza conhecem, Jário Teixeira. Ele fala em um dos treinamentos dele, quando você não tem ainda um domínio total, né, de um cão e pode acontecer uma situação em que ele, no caso, se afaste de você. Então é interessante você ter uma corda dessa daqui. Tem até uns treinamentos lá bacana que ele passa, aonde você passa uma sensação para ele como se ele tivesse 100% livre, né? Ou seja, ele está no caso totalmente livre. Só que na realidade você está com um certo controle, né? Essa corda aqui tem 10 metros, tem uma outra em casa que eu tenho acho que uns 14 metros, uma corda preta, em que eu deixo no caso amarrado nele e deixo ele solto. Então automaticamente, né, ele vai se sentir um pouco mais livre, mais solto do que eu tá segurando ele, porém eu tô com o controle dele. Se acontecer alguma situação de eu precisar segurar ele, eu posso no caso pegar a corda, né? Tem aí no caso essa uns 10 metros, tem uma outra com uns 13, 14 metros, então é um tamanho considerável, não atrapalha ele, é uma corda leve, então ela fica solta, simplesmente com uma questão até mesmo de segurança. Se eu precisar no caso segurar, ele sair e eu precisar no caso segurar, caso ele não responda, ele no caso tem respondido bastante. Eu tenho treinado bastante essa questão nele do comando, mas é meio imprevisível, né? Tem cães que realmente aí que tem um treinamento mais lapidado, né? Quando se trata aí que passa aí por um treinamento específico e realmente no caso corresponde, né? Por mais que esteja acontecendo o que for, ele vai estar no caso ali respondendo ao seu comando. Mas existe alguns que às vezes pode acabar, digamos assim, envolvido ali pela adrenalina, pela emoção, sei lá, ver um outro cachorro, alguma situação assim do tipo, e acabar, né, saindo correndo atrás desse outro cachorro. Então aqui é bem mais tranquilo. Eu gosto de vir aqui porque não tem tantos cães aqui assim. Nesse caso, evita um pouco esse tipo de problema. Tem um outro parque que eu costumo levar ele também lá em cima, porém lá já é bem mais aberto e principalmente dia final de semana, sábado, domingo, feriado, é lotado. E muitas vezes eu não consigo deixar, né, o Spike então ali caminhando próximo, que muitas vezes até
os outros cães acabam ficando um pouco agitados com a presença dele. Pelo tamanho, acaba também, né, destaca um pouco. Então não sei o que acontece, os cães acabam ficando um pouco mais agitados. Mas eu costumo levar ele lá quando fica um pouco mais vazio. Quando ele era pequeno, aí tranquilo, eu até levava ele, nossa, ele se entrosava lá com os outros cães, corria, brincava, mas hoje já no caso é um pouco mais complicado. Não dá pra soltar ele assim não. De qualquer forma, tenho que ter um certo cuidado aonde eu solto ele, para evitar algum tipo de problema. Vai, ó. Fica. Ó, Spike. Ó, vai buscar. Busca. É. Essa não deu certo. Aqui. Ó. Spike. Ó. Ó. Busca. Então essa corda ela é super leve, então fica bem tranquilo para no caso ele tá correndo e brincando. Só tem que ficar atento para não enroscar, né, nenhuma árvore. Como ó, exemplo, igual ele tá aqui, tá cheirando a árvore, às vezes ele pode dar uma volta a mais e fazer como se fosse um nó. Então eu fico atento nesse sentido, para no caso ter um pouco de controle nesse ponto. Spike, ó. Spike. Agora ele já gastou bem a energia. É para ver que a bolinha já não está mais chamando tanta atenção para ele. Na realidade depende muito. Às vezes quando um brinquedo fica muito, como posso falar, disponível, né, pro cão, às vezes ele acaba, digamos assim, se acostumando e aí perde um pouco do interesse. Então o ideal é que não fique totalmente disponível para ele. Inclusive eu costumo deixar uma bolinha específica para quando eu saio com ele para brincar, porque aquela bolinha eu sei que já no caso é nova e ainda está então despertando um interesse nele, né? A curiosidade dele, ele quer aquela bolinha. Então é legal não deixar todos os brinquedos, né? Um monte de brinquedo disponível. Não, eu deixo no caso alguns, eu costumo variar, deixo uma, duas. Às vezes eu pego, então alterno. Aquela que já estava ali durante, sei lá, uma semana, tiro ela, coloco outro. O interesse daquela, exemplo, tem uma bolinha amarela. Aí tem essa aqui que é a rosa. Ele gosta bastante da roxa, rosa. Não sei explicar o motivo, acho que deve ter alguma explicação científica, mas eu não sei qual é. O porquê que é dessa cor chama tanto atenção, né? Cor lilás, pink, rosa. Cores mais fortes assim nesse tom chama a atenção dele. Amarelo também chama bastante amarelo. Não sei qual a explicação, mas quanto mais colorido uma cor forte, isso chama a atenção dele. Ele gosta bastante. Caso tenha alguém aí especialista que saiba explicar, deixa aí no comentário também explicando. Eu não sei como determinar a questão da visão dele, na questão de cores, qual a percepção. Mas voltando ao ponto, eu então costumo variar. Deixo um brinquedo, aí tiro, coloco o outro,
para que ele acabe não enjoando, né? Fica meio tipo, perde o interesse, né? De estar todo momento tá com aqueles brinquedos. Ele gosta bastante também do cabo de guerra. Cabo de guerra é algo que ele ama fazer. Nossa, ele ama. Tem as cordas que eu deixo disponível lá para ele estar brincando. Ele mesmo às vezes fica brincando, pega a corda, fica puxando de um lado. Roupa, camisa. Às vezes eu pego um pano também, mas eu fico bem atento para não acontecer o risco, né, de ele acabar engolindo algum pedaço. Ele brinca, né, meio que batendo por um lado para o outro com a roupa. Depois ele acaba rasgando. Ele tipo começa a rasgar. Então alguns pedacinhos ele pode querer talvez colocar na boca e engolir. Então eu fico atento, né, com esse sentido aí. Spike, vem, junto. E fora, no caso, esses utensílios assim que ele costuma brincar, tem outros que eu já comprei para ele, mas não dura tanto assim não. Pouco tempo já ele acaba destruindo. Até mesmo algumas bolinhas, tem que ser umas bolinhas realmente bem resistentes, um material muito bom para poder durar com ele. Já comprei vários que não durou nem 5 minutos com ele. Já comprei alguns, o vendedor falou, não, pode levar esse aqui, ó, tá garantido, esse é bom. Cheguei em casa, não durou 5 minutos. Já tinha rasgado tudo. Então tem que ter um material bem resistente assim para ele conseguir, digamos assim, não destruir, né, com tanta facilidade. Hoje eu falei no início do vídeo, já tô indo treinar, né? Geralmente eu levo ele pra correr, como eu falei. Porém, hoje eu, no caso, quis deixar ele um pouquinho mais tranquilo. Vim aqui no parque aqui brincar com ele. E até mesmo um pouco mais pra conversar. Daqui a pouco sim, eu vou, no caso, pra academia. E aí eu vou treinar de verdade. Hoje eu quis deixar ele vindo aqui só curtir um pouco, caminhar, tirar um pouco a grama, brincar um pouquinho com a bolinha. Tem uns 3 dias que eu já levei ele, no caso, para dar uma corrida. Então eu não costumo levar, intensificar. Quando, exemplo, se eu no caso fiz uma caminhada com ele, então, e eu percebo que no caso foi um pouco mais, uma caminhada mais intensa assim, na realidade um caminhar um pouquinho a mais. Porque eu observo bastante também a variação dele. Quando tá muito frio, nossa, ele tem a disposição dele, a questão da resistência é bem maior. Agora, se tiver um pouco calor, mais pouquinho que for, ele acaba sentindo bastante, né? Esse é um ponto que eu observei já no caso desse, quando eu recebi ele, quando eu começava a brincar, quando ele estava um pouquinho maior, né? Na realidade, brincar com ele no quintal, eu percebia quando tava calor, ele já não queria brincar tanto, ele já corria para a sombra. Agora, quando tava frio, é uma baita de uma disposição. Então, quando tá frio, igual esses últimos 3 dias que eu saí com ele para caminhar, tava muito frio. Então, ele correu com uma baita de disposição, correu, brincou, caminhou. Se dependesse dele, tinha caminhado até mais. Porém, eu marco geralmente um certo limite e aí eu volto para casa com ele. E quando eu faço isso, então eu espero geralmente uns 3, 4 dias para, no caso, eu retornar, né, fazer novamente. Aí eu faço geralmente depois da corrida, da caminhada, eu costumo só levar ele apenas para no parque, brincar com a bolinha, né, algo bem mais leve, para acabar também não forçando muito ele. E esse tipo de exercício de caminhada, correr, brincar, isso é fundamental. Se vocês observar, ele não tem um percentual de gordura, ele tem mais músculo. Se observar, o porte dele é mais músculo, ele é bem mais definido na questão de músculo. A alimentação também, busco sempre estar variando, tanto com ração, uma boa ração, mas também comida natural. Como exemplo, batata doce, manga, ovos. A cenoura, eu tenho
uma certa cautela. Ele gostava bastante quando era pequeno, mas eu percebi que em algumas ocasiões ele começou a rejeitar um pouco e às vezes até meio que colocava para fora, comia e depois colocava para fora. Eu achei estranho isso, eu falei, nossa, ele sempre gostou. Aí eu dando uma pesquisada, eu vi se você jogar no YouTube, tem vários canais, né, até de veterinários especialistas na questão de comida natural, né? Eles são mais a favores da comida natural para cães, né, para animais. E nenhum dos vídeos dele, eu não vou recordar agora qual é o nome do canal, mas depois eu posso estar deixando o link aqui do canal desse veterinário, que tem um canal no YouTube muito bom. Ele é adepto a essa questão, tudo coisas naturais. Eu não sou 100% radical, né? Eu acho que sim, deve existir um interesse grande, né, na questão da indústria, né, de pets, de alimentos assim para pets, interesse, né, financeiro, tal, às vezes talvez não coloque algo de tanta qualidade, mas existe aqui algumas empresas aí sim que com certeza eu acredito tem essa responsabilidade, né, em colocar realmente produtos de qualidade para os animais. Então eu confio sim em algumas marcas que eu costumo dar para ele, dou uma pesquisada para ver se realmente tem uma boa qualidade. E procuro equilibrar um pouco de cada ração e também esses alimentos naturais. Então, voltando à parte da cenoura, a cenoura eu percebi nisso, que ele às vezes comia, colocava para fora, e aí em nenhum dos vídeos desse veterinário ele explicou que pode ocorrer alguns quadros de fermentação. A cenoura, depois de um período, né, que ele come e tal, eu não vou explicar a parte técnica, não lembro especificamente, mas ele falou que gera como se fosse uma fermentação, e muitas vezes isso pode, no caso, gerar como se fosse regurgitar, sabe, colocar no caso para fora novamente. Eu falei, tá explicado. Então eu parei de dar tanta cenoura assim, né, ter um controle mais dou de vez em quando, porque a cenoura é muito boa, além, né, da questão, né, de ser um alimento saudável, também ajuda a limpar os dentes dele, né? Eu percebi que limpava muito. Então, às vezes, ao invés de usar um petisco daquele específico de limpeza de dente, eu utilizava a cenoura para limpar os dentes dele. Então, eu achei isso... eu gostava bastante de dar, mas com esse problema que estava dando nele, eu acabei, então, deixando de fazer isso. Diminuir, né, na realidade. Eu ainda dou, mas com uma quantidade bem menor. Bom, pessoal, então é isso. Eu gosto de finalizar aqui o vídeo de hoje. No caso, já ficou bem comprido. Nossa, já está indo para quase 30 minutos. O sol já está começando a aparecer, ó. Hoje está um dia frio aqui, mas o solzinho está começando a aparecer ali. Esses dias, pelo que eu vi, vai ser a semana toda de frio. Hoje foi um vídeo um pouco mais calmo, tranquilo, só batendo um papo mesmo com vocês. Quero agradecer aí a todos que têm se inscrito no canal. Lembre-se sempre de deixar o seu comentário, sua sugestão, isso é importante para o canal. Como eu falei no vídeo anterior, eu tenho outras obrigações, né, que eu preciso fazer, então eu não consigo me dedicar, né, 100% no canal. Ainda não cheguei nesse nível, quem sabe um dia eu possa chegar, né, mas hoje eu faço outras tarefas também. E tem outros canais aí também meu disponível, né, que na medida do possível eu busco tá colocando, né, os conteúdos no canal. Então tem aí na parte de inscrição dos canais, onde no caso você pode visualizar aí também outras alternativas, né? É um conteúdo diferente, né? De farmacologia, que é a área que eu exerço, né? A parte de... eu sou farmacêutico, a área da saúde faz parte então da minha área profissional. E tem um outro lá de pulando corda com você. Ele, no caso, eu preciso colocar mais vídeos, não tenho conseguido colocar, esses dias foi um pouco corrido para mim, não estou conseguindo colocar nesse outro canal, no terceiro, que é Pulando Corda com Você, onde no caso demonstra os benefícios que eu estou obtendo pulando corda, né? Lembrando que eu sempre deixo lá de maneira bem específica, né? Não sou profissional da área física, né? Onde no caso tem essa experiência sobre educação física, então eu apenas compartilho ali as minhas experiências, né?
como no caso eu aprendi a pular corda, né, os benefícios que eu estou obtendo pulando corda, mas eu busco sempre deixar lá, caso alguém queira iniciar algum tipo de atividade física, seja lá qual for, procure sempre a orientação do seu médico antes, né, para ele pedir uns exames, ver realmente como você tá, como está aí, né, o nível da sua saúde, né, da sua resistência, e depois procure sempre, né, o acompanhamento do profissional da área de educação física, né, tenha isso sempre realmente assim como primordial, né, acima de tudo, você está buscando ali, no caso, uma qualidade de vida, né, os benefícios que a atividade física pode, no caso, obter, mas existem os cuidados que devem ser respeitado, né, e tomados. E um deles que eu acho como primordial é o conhecimento realmente de um profissional. Hoje em dia você vê na internet, tem vários especialistas, né, especialistas de tudo. Especialista, você olha assim, né, formação, sei lá, formação do... não tem nenhum embasamento literalmente assim científico, certificado. Não estou dizendo que na realidade você não consegue aprender muitas coisas pela internet, muito pelo contrário. Hoje em dia a internet é uma ferramenta essencial, que você consegue aprender de tudo, o que você quiser, literalmente o que você quiser você aprende. É um novo idioma, no caso tocar um instrumento de música, seja lá o que for você consegue, mas também tem que tomar cuidado que muitas vezes tem pessoas que se demonstram ser especialista em alguma coisa e na realidade não é. Então é bom sempre procurar aí a orientação do médico. Ele é um profissional que vai poder realmente te avaliar, ver como é que tá as suas condições físicas, sua saúde, ver se você tem, no caso, realmente assim, no caso, como eu posso falar, a sua saúde está em dia, né, para você poder, no caso, executar uma atividade física que não vai trazer nenhum risco, né, à sua saúde. E o educador físico, né, que o professor aí de atividade física, educação física, vai realmente, no caso, estar acompanhando para que você, não se lesione e acabe, digamos assim, não gerando um problema, né, de saúde, né? Então, acabar se lesionando, né, se machucando aí e tendo que interromper a sua atividade física. Então, busque aí sempre a orientação de um profissional. Beleza, pessoal? Então é isso daí. Finalizando mais um vídeo, levar o Spike agora para casa, vai tomar café da manhã dele e é isso. E eu, no caso, vou partir agora então para o meu treino realmente na academia. Hoje está um pouco corrido, depois do treinamento dar aquela geral em casa e depois eu vou pro trabalho, tá bom? Então é isso aí, obrigado a todos que têm se inscrito no canal. Deixe o seu comentário, deixe a sua curtida, ative o sino, né, para sempre que tiver um novo vídeo disponível aqui no canal, você tá recebendo essa notificação do YouTube. E deixe sim os seus comentários aí, que é importante, né? Fala aí, dê as sugestões, né, o que vocês gostariam de estar vendo aqui no canal, e na medida do possível eu vou estar me programando para poder realmente estar apresentando, digamos assim, conteúdos um pouco mais diversificado, né? Apesar de, né, eu estar nessa correria, como eu falei aí, né, fazendo várias outras tarefas, mas é algo que eu gosto. Como eu falei, surgiu aleatório, né, essa ideia de ter um canal pro Spike, né? Como toda vez quando eu saía, todo mundo queria perguntar, onde você conseguiu ele e tal, enfim, fazer várias perguntas. E aí eu falei, então por que não, né, gerar um canal para ele? E é isso daí. Beleza? Então, pessoal, um abraço a todos, fica com Deus, Deus abençoe aí o dia de todos. Dia maravilhoso aí, ó, tá começando aí, ó, o sol a raiar. E é isso aí. Fica com Deus, um abraço a todos. Fui.